Olá, bom dia a todos. Bem-vindo aqui ao nosso Instagram do ID Seguros, no Instituto pela Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros. Eu sou Ana Paula de Almeida Santos e eu tô aqui esperando a nossa Marúcia Gomes para a gente começar um bate-papo sobre diversidade e esse momento pós-pandemia. Maru já está entrando. Bom dia, Ana. Bom dia, Maru, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e estar prestigiando o IDES. Obrigada, Valéria, Angélica, a todos que fazem parte. Não, como sempre, você é uma super parceira. Obrigada a você, realmente, né, por estar aqui conosco, batendo esse papo nessa manhã chuvosa. Vamos torcer para que a gente não tenha nenhuma intercorrência tecnológica, né? Porque agora fechou o tempo de novo, né? Eu tive que acender as luzes aqui em casa. Então, Maru, quero começar te apresentando, né? Eu já me apresentei, eu sou a Ana Paula, conselheira do IDES, né? Advogada, ativista, né, pela diversidade e inclusão. E eu queria te apresentar, né, Marúcia Gomes, uma super executiva do setor de seguros, hoje CEO, né, da IQ Assistência, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Vamos lá. Todo mundo me conhece como Maru, então vamos, né? Fica mais fácil. Eu acho que até hoje não adotei esse sobrenome de forma corporativa, porque eu acho que fica com cara de socialite, mas acho que facilita bastante as pessoas compreenderem o nome. Eu sou mãe, esportista, apaixonada pela diversidade. Acho que através da diversidade a gente cria um ambiente muito mais rico em cultura, né? E hoje não existe mais espaço para você não ter esse ambiente diverso, múltiplo, porque isso é o Brasil, né? É a representatividade do nosso país. O que mais que você quer saber? Sou advogada também, mas não exerço, né? Me formei em Direito. Sou pós-graduada em Marketing e Business. E sou executiva aí há mais de 25 anos. Não, olha, o teu currículo é impressionante, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, até quando a gente se conheceu, né? A gente se conheceu em 2010, se eu não me engano, 2010 para 2011, né? Foi quando a gente trabalhou juntas na Aon. Quer dizer, é uma advogada que fez um shift super bacana, né? Virou realmente, né, para a área de marketing, para a área de business total, comercial total, e você tem essa pegada muito comercial, que isso é muito legal. Né? E aí mostra também, né, que eu falei assim, a gente não é só uma diversidade, a nossa carreira é diversa, né? E pode ser diversa, isso é muito bacana, né? Isso é bem legal, isso é bem legal. O direito é muito abrangente, né? Não Ele está presente no dia a dia de todas as profissões, então é muito interessante. Ele é uma excelente base para você mais tarde formar uma carreira, te dá uma excelente bagagem. Exato. Assim, eu sou suspeita, né? Sou advogada, mas é verdade, né? Porque é aquele leque, né? É aquela coisa, se você não sabe muito o que fazer, de repente você vai para jurídico, né? Vai fazer advocacia, vai fazer direito, né? E aí você... A administração também te dá uma base ampla também, né? Então, e a gente consegue obter essa diversidade de visão, assim, enfim, é bem bacana. E você sabe, Ana, que eu entrei no direito porque eu queria salvar o mundo, né? Com 17 anos, eu tinha uma visão, né, utópica, romântica. Então, eu via minha carreira legislando pelas causas da minoria, né? Bom, então a gente está no lugar certo, né? Porque, assim, se não está salvando o mundo, você está ajudando o mundo a ser um lugar melhor, né? E é o que acaba trazendo o nosso bate-papo de hoje, né? A gente veio conversar um pouco aqui sobre, né, a diversidade e sobre a pandemia, né? Então,
você, não sei se salvou o mundo, mas provavelmente você ajudou muita gente nesse período. Então, eu queria que você contasse um pouquinho agora o que foi, né, fazer, colocar a IQ, né, dentro quando você visualizou a pandemia chegando, o que foi colocar a IQ, preparar a IQ para isso, né? Conta pra gente como foi isso. Nós já tínhamos um plano, né, de disaster recovery no papel, era um processo lindo, né, um livro onde a gente nunca tinha colocado em prática. A gente já tinha feito testes, né, todo ano a gente precisa passar por testes, a gente vai para um site alterno, mas colocar em prática o home office a gente nunca tinha feito. Chegou a pandemia, em fevereiro, né, a gente teve o primeiro caso aqui no Brasil. Quando chegou ali por volta de 15 de março, a gente viu que a situação estava começando a ficar um pouco mais gritante no Brasil. E aí a gente, em 72 horas, colocou em prática a operação de home office, né? Foi uma operação de guerra. Só foi possível porque a gente tem no nosso time pessoas guerreiras, né? Pessoas que compram os desafios, e nós tivemos que alugar computadores. Esse foi realmente a maior dificuldade, porque assim como a gente, outras empresas estavam fazendo a mesma coisa. E a gente tem uma operação que é praticamente um por um, porque são 3 turnos, então, né, a mesma pessoa, várias pessoas usam o mesmo computador. Esse foi o maior desafio, dada a circunstância de que, assim como a gente, tinham diversas pessoas, né? Os nossos protocolos nos permitem operar em home office, porque nosso CRM ele é web, a gente utiliza tecnologia de telefonia Avaya, NICE, a gente acessa todos os sistemas da companhia por VPN. Então, não foi nenhum tipo de dificuldade sistêmica, né? Ao longo do tempo, a gente já está 6 meses, né, em home office, a gente foi só ajustando um pouco mais os protocolos de segurança da informação, de gestão de times remotos. Então, essa foi a dificuldade. Mas eu acho que, falando, a gente só foi possível fazer tudo isso em função desse time maravilhoso que trabalha junto comigo. Olha, eu falo assim, eu vivi isso, né, quando estava na Careplus, a gente dentro do comitê, né, para montar essa questão né, de colocar todo mundo home office, colocar as pessoas em casa, em segurança, em fases, enfim. Então eu fico imaginando, né, realmente a gente se colocar no papel do CEO, né, da CEO ali, né, no teu caso, para essa tomada de decisão, né? Então, ainda nesse ponto, né? Então, assim, olhando no que foi mais difícil, né? E é o que você falou, teve um time maravilhoso que teve com você, né? A minha pergunta esse time com certeza era um time diverso. Com certeza é um time que conseguia, né? E aí eu vou pedir para você responder, porque são diversas realidades, né? São diversas realidades. É uma coisa muito impressionante na hora que a gente se depara com isso, não? Sim. Uma dificuldade muito grande que o time de tecnologia, né, encontrou quando a gente estava montando a operação home office é as diferenças do serviço de internet, né, que nós nos encontramos. Então, você tem regiões onde, por exemplo, os profissionais, a gente fez um mapeamento, a gente já tinha esse mapeamento, mas foi feito um mapeamento, todo mundo tinha condições de operar em home office, mas a gente encontrou algumas dificuldades, porque nem sempre a internet que você acha, a velocidade que você compra, que está ali no papel, que está ali no seu recibo, é a velocidade real que te oferecem, né? Então, essa foi uma realidade que assim, a gente se deparou, diferente de um protocolo a ser seguido. Porque do ponto de vista de protocolo, todo mundo atendia os requisitos. Claro. Mas na hora H foi essa dificuldade. O nosso time é muito diverso, Ana, mas a gente tem um time muito feminino. E aí não é por uma questão, né, de preferência. Né? Hoje, 70% dos colaboradores da IQ são mulheres.
Uau, Então, 70%. 70%, né? E a gente tem 62% na liderança. E eu acho que esse fator é um fator porque as mulheres vêm se destacando no segmento profissional. Eu acho que quando você faz uma entrevista, você vê um brilho no olho quando elas falam de suas carreiras, das suas entregas, né? Existe um compromisso afetivo, emocional, uma bagagem extremamente rica, uma vontade de fazer diferença. Então, isso vem sempre chamando muito atenção nos nossos processos de recrutamento. E aí eu acho que por ter 70%, né, do time feminino, né, fez com que nós somos mais destemidas. Eu acho que as mulheres são mais Muito bom. loucas, né? Então, na hora que dá um valendo, a gente encara, mata no peito e vai para frente. Então, isso também, eu acho que essa característica é uma característica forte na IKEA, né? Mulheres líderes, mulheres Mulheres destemidas. valentes. Mulheres valentes. Mulheres valentes. E nossos Né? homens, para não deixar ciúmes, porque senão depois vão puxar minha orelha, vão brigar comigo, e os nossos homens têm esse mesmo perfil, né? São homens guerreiros destemidos, né? Que convivendo, acho que com tantas mulheres, vão aflorando essas sensibilidades, né? Essas diferenças. Eu acho que tem uma questão também, né? Pelo teu negócio, pelo teu perfil, né? Além de precisar da valentia, né? E precisa, né? Quando você está no negócio e a tua empresa está há alguns anos no Brasil, quer dizer, não tem muito tempo, né? Tem alguma história aqui, mas tem a questão também do cuidado, né? Do perfil, que é porque vocês promovem cuidado, né? Vocês cuidam, né? Então, acho que isso é muito legal também, né? Porque quando a gente se prepara, eu imagino vocês se preparando para este momento, vocês têm que ser valentes, vocês têm que ser destemidos e vocês têm que ter o cuidado, né? O cuidado com as pessoas, né? O cuidado com cada ser humano, com cada vida, com cada família que vocês estão cuidando dali, né? Sim, e nesse processo, Ana, no primeiro momento, a gente percebeu uma grande gratidão dos colaboradores, principalmente dos colaboradores de operações, né? Nós tivemos depoimentos onde eles foram os primeiros que a gente colocou em home office. E isso causou para eles uma gratidão imensa e uma comparação com outras empresas, porque eles falavam assim, nós sempre fomos acostumados a ser os ratos do porão, né? A ser ficar a por terceira último. classe do navio e ser o último a sair. E vocês nos colocaram, no primeiro momento, os primeiros em home office. E por que isso, né? Porque o nosso core, o coração da empresa está no atendimento, né? Se o atendimento não está ali fazendo a sua entrega, o seu comprometimento, ele não consegue passar para o cliente essa preocupação com o cuidado. E aí, recentemente, a gente tem um evento que são elogios do coração, né? Onde eu leio, escuto, né? Alguns atendimentos que foram nota 100 em monitoria. E recentemente, mês passado, né? Há 2 semanas atrás, me chamou a atenção um atendimento de funeral, porque a agente, ela colocou uma frase tão linda no momento do atendimento, quando a pessoa ali, o interlocutor, né, com todo o seu sentimento, com todo o seu coração machucado, com a dor ali da perda, ela falou, ele agradeceu, né, pelo cuidado que estava sendo conduzido, e ela falou, Senhor, esse é o nosso papel, nós estamos aqui para ajudar, para facilitar, para estar ao seu lado e ao lado da sua família. Isso me deixou tão sensibilizada com aquele atendimento, né? Então, essa é a essência do nosso atendimento. Então, se eles não estão confortáveis, saudáveis, tranquilos, a gente não consegue passar isso para o cliente, né? E agora a gente começa a cuidar do lado emocional, porque são muitos meses, né? Então, a gente começou a perceber que algumas se adaptaram de uma forma super bem, né, ao home office,
E até se você perguntar se elas querem voltar, elas não querem voltar mais. Mas outras estão tendo dificuldades emocionais, sentem falta de tomar o café com o amigo, de circular pela empresa, da rotina de sair todo dia, né, para atender, para ir até o seu trabalho. Então, a gente vem agora cuidando bastante do lado psicológico e emocional dos profissionais e principalmente da liderança, né? Porque simplesmente a gente não treinou os nossos líderes para fazer uma gestão remota. Então, a gente começa agora uma jornada de treinamentos com um consultor, que também não é um especialista, porque ele também teve que aprender a se reinventar, a fazer esse atendimento, a fazer esse treinamento voltado para isso, mas que está aí nos ajudando a entender, a mapear primeiro. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez, mapear quais são as dificuldades, quais são as dores. E agora a gente vai começar esse trabalho com os líderes, ajudando eles a ajudar os colaboradores. Você acabou já me enganchando na próxima pergunta. Porque, primeiro, eu acho que assim, eu estou tentando lembrar de algumas histórias que eu vi de empresas, né, colocando as pessoas em home office. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar que colocou, né, um operacional primeiro. E que o que você falou faz todo sentido, né? Porque você coloca o operacional e você falou, olha, eu vou dar segurança para essas pessoas, né? Porque se tiver alguma coisa para dar errado, ainda tem um tempo de acerto. Né? Então, assim, é muito bacana e muito diferente a visão. Acho que sensacional. E aí, né, indo por essa questão desse cuidado, dessa visão de olhar, né, como que a gente cuida das pessoas, né? Eu ia perguntar justamente isso, como você está balanceando, né? Então você agora está falando, olha, a gente está começando a olhar a saúde mental, né? Como que você está, né, balanceando essa coisa do negócio, dos colaboradores, eles em casa, né? Essa necessidade. Eu posso falar, gente, trabalhei em home office nesse período, mas eu prefiro estar no escritório. Né? Na verdade, eu gosto do mix, né? Você fica um pouco lá, um pouco ali, né? Eu gosto de estar com pessoas, né? Então, assim, eu sinto falta de estar no escritório, aquela coisa de estar andando, né? Ou do café, ou de ver o time, né? De ver as pessoas, né? Então, como que está sendo esse balanceamento agora para vocês? A área de recursos humanos, né? O nosso time tem se envolvido muito buscando desenvolver temas, jogos interativos. A gente acabou de passar por uma gincana cultural com todos os países da América Latina. Foi, assim, uma delícia, né? Ver as pessoas interagindo, os países interagindo, você conhecendo outras pessoas que talvez ali no seu dia a dia você não conheça. Eles vêm desenvolvendo tanto conteúdo para te ajudar nessa nova rotina, porque todo mundo, né, passou por uma nova rotina dentro de casa. Então, faça você mesmo, troca de receitas, né, como também conteúdos profissionais. Então, a gente fez alianças, parcerias com algumas instituições e aí estamos provendo conteúdo para ajudar essas pessoas, né, todos nós que estamos em casa e que estamos com dificuldades diversas. E outra coisa também que a gente vem trabalhando bastante com os líderes é a presença, mesmo que não física, né, mas estabelecer uma rotina, ter com seus colaboradores um período que seja uma vez por semana, todos os dias, aí depende muito da forma de gestão do líder. Do líder e tal. Mas de se fazer presente, né? E não só apenas em questões coletivas, mas também, né, identificando aqueles que precisam de uma presença física um pouco mais próxima. Porque todos nós somos diferentes, né? Então, como você falou, você adora pessoas, você Eu adoro pessoas. Né, sente falta de ir até o escritório. Então, outras pessoas já estão adorando a rotina. Então, cada um é diferente e o líder precisa ter essa sensibilidade. Então, a gente vem trabalhando
muito, o RH trabalhando muito fortemente com os líderes. E quando eu falo de líderes, Ana, nós estendemos da diretoria até a supervisão, né? Em todas as camadas de líderes, porque todos eles têm gestão de pessoas. Acho que é muito isso, né? Você olhar a individualidade de cada um, né? Obviamente, tem que pensar no coletivo. Obviamente, não dá para se desviar, né, do foco da empresa, né? Que bem ou mal é prestar o serviço, é gerar receita, é gerar lucro, né? Então, assim, é isso, né? A gente não pode, né? Empresa não existe para filantropia. Ela tem a sua responsabilidade com a sociedade, mas e com o seu colaborador e com o indivíduo, mas ela existe para. Então, assim, este balanço eu acho realmente assim, aí vocês, né, os CEOs, né, são as mentes brilhantes nesse momento, que vocês realmente têm que jogar, né, nesse balanço, né? E aí você falando assim, olha, realmente tem gente que gostou de ficar em casa, né? Teve gente que gostou, né? Eu ouvi depoimento de pessoas que agradeceram a oportunidade de trabalhar em casa porque puderam, né? Tiraram 3 horas do período que ficavam numa condução, que ficavam No no meu ônibus, no caso. trem, no metrô, entendeu? Então, assim, no carro, né? 3 horas no carro, 4 horas em condução. Então, assim, as pessoas falam assim, poxa, eu ganhei tempo para mim. Né? Então, no teu caso, na tua visão, e aí eu acho que a gente pode conversar até um pouco, não só olhando mas também olhando, né, o que a gente tem visto do mercado. Né? Home office, né, trabalhar remoto, trabalhar de casa é algo que ficou. Né? Acho que né, não vai ter mais. Você acredita num retornar ao longo dos anos ou não? Qual que é a tua visão? A gente está se planejando, né, já para a volta. Iniciamos aí uma série de reformas no escritório para essa retomada, mas certamente a gente vai voltar diferente. A gente vai voltar com alguns departamentos em home office, continuando, Tá. e outros departamentos físicos no escritório. Então, a gente vai ter uma volta híbrida, né? Porque alguns departamentos, aqueles que são mais processuais, que têm rotinas que envolvem menos contato com as pessoas, não há necessidade, até pela existência do acesso dos sistemas remotos, de você estar fazendo ele voltar para o escritório. Com isso, a gente ganha espaço, né? Espaço físico, hoje, tem uma representatividade muito grande no componente do resultado financeiro da empresa. Então, essa decisão, ter mapeado dessa forma, nos deu aí uma oportunidade muito grande de refazer, remodelar o nosso escritório, ganhando aí um espaço para crescimento, né? Então, a gente deve voltar híbrido, certamente. E com certeza, acho que a gente tem visto é isso, né? Acho que não é só o caso da IKEA, mas de outras empresas também. Eu gostei da expressão, essa volta híbrida, né? Sim. E é algo que realmente reflete, né, no resultado, porque às vezes você fala, você ganha, né? Você ganha em termos de despesa, você realmente melhora, e você pode usar em outras iniciativas, né? Então, assim, seja remunerando acionista ou seja realmente criando ali, fazendo alguns investimentos na empresa, né? Então, isso é bem bacana. E voltando, e falando dessa volta, né? Voltando, porque uma das coisas que até eu andei lendo, né? E principalmente em termos de escola, né? A gente falando de escola, enfim, é porque. E falando também um pouco de saúde mental, que a gente estava conversando, essa parte psicológica, enfim, tem gente que, assim, não houve, não sofreu neste momento, né? São aquelas pessoas que realmente, assim, né, não tiveram perdas, apesar que eu falo que agora todo mundo conhece alguém que teve alguma coisa, ou que faleceu, enfim, mas tem algumas que estão bem, mas tem muitas, né, que além do sofrimento da pandemia, né, dessa coisa do isolamento, perderam pessoas, né? Então, você até contou, né, de um elogio que vocês tiveram no cuidado, né, com o cliente. A gente imagina, né, que pessoas vão voltar ainda em luto,
né? Vão voltar ainda nessa coisa né? Que mundo é esse que a gente está agora, né? No que a gente passou. E o que vocês estão planejando para isso, né? Ou vocês ainda estão pensando, estão desenhando alguma iniciativa de saúde mental? O que vocês estão vendo, né, para esse momento de volta, né, para esse cuidado com o colaborador? Como eu falei, a gente começou isso, na verdade, aí já no terceiro mês, né? Quando No terceiro mês. O terceiro mês é quando as pessoas começam a questionar recursos humanos e nos nossos encontros, quando que a gente vai voltar, né? E aí a gente começa a receber os feedbacks dos líderes de algumas pessoas com suas dificuldades emocionais psicológicas. Então aí a gente começa junto com recursos humanos, né, um trabalho de mapeamento, de entendimento, de approach, de coaching individuais com algumas pessoas que precisavam de mais apoio. A volta ao escritório, nessa fase aí de luto que você está falando, eu acho que a pandemia, ela contribuiu para que todos nós tivéssemos uma aceleração do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de estratégia, porque trabalhar em home office, né, estava no nosso planejamento. Nos últimos 3 anos a gente falava sobre isso, mas a gente não colocava em prática, porque tinha algumas questões. A pandemia, a MP, a legislação fez com que a situação de pandemia, né, e a MP fez com que facilitasse, porque tinha uma série de issues do teletrabalho, que fazia com que a gente questionasse como é que seria esse custo. Eu tenho que fornecer mobiliário, não tenho que fornecer mobiliário, né? Como ficarão essas coisas. Então, a pandemia trouxe para a gente essa aceleração do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de quebra de paradigmas. Mas também a pandemia trouxe para o ser humano, de uma forma geral, uma grande revisão de valores, né? Eu acho que a parte mais rica dessa oportunidade que nós estamos tendo quando fazemos os nossos encontros, as nossas reuniões, é que, de uma certa forma, a gente deixou de ser simplesmente aquela couraça profissional, né? Com aquela vestimenta profissional. É verdade. E a gente permitiu que cada um entrasse na casa do outro e compartilhasse os filhos, que certamente numa reunião e outra, né, fazem uma intervenção. Com o cachorro que você está falando, de repente ele começa a latir e que você não tem controle a respeito disso, né? Então, eu acho que também a pandemia humanizou, fez todos nós refletirmos sobre os nossos valores, né? Acho que vamos voltar diferentes e talvez mais humanos, essa é a minha expectativa. E nesse planejamento da volta, esse trabalho de recursos humanos, de apoio emocional, psicológico, ele vai continuar, né? Até porque, Ana, isso já existia na IQ, né? A gente tem aqui no Brasil um quadro que chama bastante atenção, que o RH vinha mapeando. A gente tinha alguns casos de depressão, de síndrome de pânico, né? Por diversos fatores. Então, essa preocupação com o lado emocional dos profissionais, ele já existia dentro da IQ há algum tempo. E a gente só vai fortalecer e conduzir o trabalho para que essa volta seja mais acolhedora, né? Ai, bacana, né? Porque é o que a gente fica pensando, né? Porque você bom a gente ouvir você falar assim, olha, realmente, eu acho que a gente vai sair melhor de tudo isso, né? Mas essa volta, né? E você voltar, eu lembro, né? Eu já comecei a fazer algumas coisas, né? E aí, eu lembro a primeira vez que eu entrei num restaurante, né? Eu comecei a chorar. Né? É uma coisa que a gente, né, Ana, né, chorar, claro, não caí em lágrimas, né, mas assim, escorreram lágrimas, né, mas é de você olhar, né, cara, depois de 7 meses, 8 meses, né, você olhar e falar assim, tem alguma vida, né? A vida tá saindo, né? E aí você lembra de pessoas que não vão poder estar ali com você ou de alguma forma, né? Estão limitados ainda, né? Restritos a algum lugar, né? Ou na sua casa, por várias questões, porque eu falo, né? Ao momento da saída, né? E é importante que realmente as empresas, né? E os líderes tenham essa sensibilidade, porque
este momento da volta, este momento de você voltar a ir a algum lugar, né, ou voltar ao teu espaço de trabalho, eu falo que, assim, obviamente, tem uma coisa que é decorrente da tua atividade, né, que aí não tem muito o que fazer, mas naquilo que normalmente é uma decisão muito individual também, né, de querer se expor ou não, é uma decisão, eu falo, que tem que ser responsável, Uhum. né? Porque você tem que tomar cuidado, você tem que usar a máscara, você tem que ter realmente, né, toda aquela coisa de higienização, né? Então, assim, é uma coisa muito, eu falo que é muito individual. Então, é importante, eu acho, realmente, né, a tua palavra, a tua contribuição nesse sentido, né? Então, assim, o cuidado com o ser humano e com o colaborador, né, é imprescindível. Eu acho que, e eu concordo com você, já ouvi dizer que não, isso não vai mudar nada. As pessoas não vão mudar. Eu tenho realmente uma visão diferente, eu concordo contigo. Eu acho que a gente vai voltar diferente, sim. Né? A gente vai voltar mais humano, né? Mais sensível, mais tolerante, né? Porque é o que você falou, né? Um cachorro late, uma criança se joga, né? Tudo acontece, né? Você tem reunião hoje, tudo acontece na reunião, né? Se você ainda não coloca aquela parte de trás, né? A gente está aqui, hoje a gente está nas nossas casas, mas se você não coloca a telinha de trás, então tudo pode acontecer, Pode né? acontecer. Cair alguma coisa. Então, assim, acho que a gente fica melhor mesmo. Sim, Bom, eu queria falar um pouco com você de negócio, né? sério. Vamos falar, né? Porque assim, diversidade é isso, né? Diversidade é negócios, né? Diversidade traz dinheiro, aquele sem dúvida a gente pode falar que traz, né? Então, você é uma empresa com produtos diversos que olha, né, vários ramos do setor, né? Você trabalha desde a indústria automobilística a cartões de crédito, então assim, é serviço financeiro puro, é serviço com cuidado puro, né? O que você viu de oportunidade, né, durante a pandemia, né? O que você olhou, que você viu, olha, e aquilo que você puder dividir, óbvio, né? Porque a Não, sim. gente também não dá para dividir tudo, mas assim, o que você viu de oportunidade nesse momento, né? Aproveitando tudo isso que aconteceu, né? Sim. Nós tivemos, na verdade, assim, o time como um todo teve uma sensibilidade muito grande, né? A gente tem grandes conquistas aí durante o período de pandemia. A gente fechou 4 novos contratos, né? Uau! Ao todo, na Parabéns! verdade, ao todo são 17 novos contratos, né? Sendo que 4 são grandes contratos, sem falar em novos produtos dentro dos clientes existentes. Isso vem muito da criatividade e da nossa capacidade de transformação, né? De mudanças. Então, a gente foi muito rápido, muito ágil junto com os nossos clientes, entendendo o que eles precisavam e tivemos desafios fantásticos de implantar operações como uma delas imensa em 15 dias, que doeu, Uau! foi difícil, mas que nós entendemos que o cliente precisava disso, era importante para ele. Implantamos produtos de uma noite para outra também, com uma operação de grande volume. E olhamos muito para o mercado, para essas oportunidades junto com os nossos clientes, né? Conversando bastante com eles. Então, a gente trouxe muito produtos voltados para o home office, né? Para facilidades. Então, Bacana. a gente tem o assistente contábil, né? A gente desenvolveu o arquiteto online, porque todo mundo começou a ficar dentro de Nossa, que casa. sensacional! Onde está esse Não é? produto que eu quero ver? Arquiteto Online sensacional, gente. Eu amei, Sensacional. amei, amei. Todo mundo ficou dentro de casa e começou a achar que precisava fazer alguma reforma, mudar. Então, esse Que foi sensacional! uma sacada muito grande da área de produtos. Higienização, a gente trabalhou também, né, com produtos voltados para a higienização de carros, higienização dos escritórios. Então, assim, a gente abriu um leque muito grande de novas oportunidades. Isso fez com que a gente realmente tivesse aí uma aceleração de novas contas e de novos produtos. Então, eu acho que o time, nesse sentido, está de parabéns, porque a gente trabalhou
com um foco muito grande durante esse período, que não está sendo um ano fácil para ninguém, né? Porque em contrapartida a gente teve, por exemplo, algumas reduções, como no setor de viagens, que tinha uma representatividade muito grande, né, dentro do nosso faturamento e que as pessoas deixaram de viajar por completo. Então isso sim implica, mas ninguém desanimou, né? Na verdade, eu falo que a gente tem uma estratégia de camelô, né? Se tá fazendo sol, a gente vende água gelada, né? Isso aí. Se tá chovendo, a gente vende guarda-chuva, mas desanimar jamais, né? É olhar o horizonte e ver o que aquele limão dá para fazer, limonada, torta de limão e etc. Não, gente, olha, a arquiteta online, eu achei sensacional. A higienização de carro, olha, assim, quem não ficou com carro imundo nessa pandemia? Porque o carro ficou parado na garagem, né? Então, assim, cara, é muito bacana, Não, e preocupações de pessoas não só com a higiene do carro em si, mas com a qualidade do ponto de vista de saúde do seu carro, porque todo mundo começou a despertar durante esse período, né, que o seu celular era um grande centro de contaminação, né, que seu computador era outro grande centro de contaminação, né, e seu carro também. Então, foram produtos aí desenvolvidos também visando a saúde, né, dos clientes, dos usuários de serviços. Uhum. E tivemos um número muito grande de demanda de helpdesk, né? Tendo até algumas seguradoras parceiras, por exemplo, tendo oferecido helpdesk para os próprios corretores. Por quê? As pessoas ficaram em home office e assim como eu, né, que tive que fazer um teste para ver se estava tudo bem, não necessariamente você tem uma grande aptidão com os apetrechos, né, com os gadgets. Não, exato. Então, esse foi um produto também que teve uma demanda, um crescimento muito grande. E a questão do helpdesk, acho que lida muito bem com isso, né? E até do arquiteto, porque assim, as pessoas, nem todo mundo, eu falo, eu não tenho aptidão, eu até tenho um bom senso, né? Mas eu não tenho aptidão para. Na verdade, eu detesto reforma, não tenho aptidão. É por isso que eu achei interessante, né? E a questão do helpdesk, eu tenho visto, por exemplo, minha mãe sofre demais, ela ainda trabalha. Né, ela ficou em home office, mas assim, o sofrimento dela, né, é justamente isso, essa coisa de entender como funciona, né, a rede, o computador, né, fazer o speed test para ver se é o que você falou, se a gente está com a velocidade contratada, né, pelas. A gente não devia nem questionar isso, né, mas enfim, tem que checar como está a velocidade, né, da internet contratada. Então, realmente assim, né, e mostra essas diferenças de pessoas, né, porque assim, quando você tem realmente pessoas que algumas são mais aptas, outras são menos aptas, né, então assim, é o que eu falo, eu tenho zero aptidão para reforma, né, e tem outras pessoas que são mais, né, tecnológicas e tem mais facilidade, tem outras que não. Então, realmente, assim, é o que eu falo, né, cara? Diversidade produz, né? Se a gente tem a sacada, se as pessoas têm a sacada, elas conseguem olhar, porque existe produtos para cada tipo de pessoas, né? Existe eu falo que é uma riqueza, né? É um pupurri muito bacana, né? É um pupurri muito bacana. E nesse sentido, o segmento de assistência, ele é muito rico, porque como nós não somos ainda regulados, isso nos permite ter uma criatividade imensa. E do ponto de vista de seguros, ele é um grande aliado, né, da diferenciação do produto de seguro, da fidelização do produto de seguro, né, da utilização da pessoa, da percepção de valor. De valor. Seguro. Porque o seguro você compra, né, em todas as situações, rezando para não ter o sinistro. E você tem ali uma série de serviços que facilitam você no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Isso traz para você a percepção de valor e quando você pensa numa renovação, você pensa, poxa, vou renovar porque eu usei esse serviço. Então, é um grande aliado. É um grande aliado. Uhum. O serviço de assistência, a gente fala que tem você realmente vê valor muito de imediato.
sim. Eu utilizei na pandemia, né? Eu tive incidentes com as minhas geladeiras, né? Tem duas incidentes. Não me pergunta por quê, mas eu falo assim, tudo aconteceu com as geladeiras e assim, e eu usei pra caramba, né? Eu usei, na verdade, foram 4 visitas, inclusive eu esgotei. Né, que a moça falou assim, olha, agora você não tem mais, né? Mas a gente pode ainda prestar o serviço para a senhora. Mas assim, é muito, a percepção, né, é muito grande, né? Dessa questão, né? De você ter um serviço, você contrata, você chama, vem, né? E você entende, há uma facilidade do entendimento que funciona, né? E aí tem aí uma lição para o mercado, né, para o setor de seguros, de realmente ter uma linguagem mais simples, né? O serviço é muito simples. Você fala, ó, contratei para, olha, eu preciso de uma ajuda contábil, né? Preciso de uma ajuda no computador, preciso de uma ajuda na geladeira, né? E você tem isso muito, muito fácil. E no seguro você tem uma dificuldade ainda de entender, né, a linguagem, a escrita, né? Então, assim, é bem bacana, bem bacana. E aí, eu ia te perguntar, né, olhando ainda essa questão de negócio, né? E aquilo que você puder contar para a gente aqui, né? O que você vê ainda de investimentos sendo feitos, né, nesse sentido? O que você está planejando para 2021, né? Pós-pandemia, se Deus quiser, com vacina já, né? Vamos estar com a esperança que, de repente, né, no primeiro semestre a gente já consiga ter campanhas de vacinação. O que você, né, o que a IQ, o que você, Maru, pensa em olhar de investimentos para 2021? Agora, de forma imediata, a gente está investindo bastante no controle, no maior controle e efetivação dos agentes em home office, né? Porque a gente migrou e não tinha toda a tecnologia necessária para fazer esses controles. De uma forma de médio prazo e médio-curto prazo, a gente tem feito também aí todas as adequações, né, para a LGPD que que veio, né? Que nosso Congresso acelerou aí todo o processo. Então, a gente ainda estava desenvolvendo algumas etapas, então a gente teve que acelerar um pouco aí o processo para a conclusão dessas etapas. Para 2021, a gente, a IQ vem olhando para alguns pilares, né? Então, do que nós chamamos dos mercados tradicionais, que são os mercados como montadoras, seguradoras, bancos, mercados onde já existem bases consolidadas, e a gente trabalha aí com grandes volumes, né? Quando você ganha uma conta, migra uma carteira. Um segundo pilar que a gente vem cada vez mais investindo, né, fazendo experimentos, entendendo como funciona, é o mercado de DTC, né, de venda direta ao consumidor. Né? E aí a gente tem uma estratégia tanto com parceiros, né, trabalhando com affinities, como também a venda com a marca Realiza, que é a nossa marca fantasia, né? É uma marca da IQ voltada para o consumidor final, quando, por exemplo, a gente ingressa em marketplaces onde o parceiro não quer usar a marca dele e a gente precisa entrar com uma marca, e a IQ é uma marca voltada pro business, né? Ela é B2B, 2C, e aí a Realiza foi criada para o B2C. O terceiro pilar que a gente vem também trabalhando, consolidando, aperfeiçoando, fazendo investimentos, é o mercado, né, que a gente chama de back-office, né, ou de BPO, onde seguradoras, bancos, corretoras, né, o segmento é muito grande, nos contrata para trabalhar todo, né, o processamento dos negócios deles. E ao invés de colocar essa estrutura dentro de casa, eles terceirizam. Então, hoje a gente já trabalha com algumas seguradoras e a gente vem, então, aí, fazendo investimentos nesse segmento, nesse terceiro pilar. Então, essa é a nossa estratégia para 2021, onde a gente está apostando o nosso crescimento. Ai, bacana, porque e você começa falando, olha, vou investir no melhor desempenho da minha equipe, né? Porque na hora que você fala, vou investir, né, no pacto tecnológico, em adquirir produtos e criar este ambiente, né? Você fala que você vai investir em pessoas, né? Acho que, assim, eu vou fazer a pergunta, né? Mas, assim, acho que já sei a resposta, mas né?
o recurso humano é o maior asset, né, que a gente tem Sim. dentro de uma empresa, né? Sim. A IKEA, a gente tem uma frase que é uma frase do nosso presidente global, que a IKEA é uma empresa de pessoas que atende pessoas, né? Esse é o nosso norte. Por mais que cada vez mais o nosso segmento venha a ter o uso, principalmente com essa aceleração da pandemia, né? O uso de tecnologias para poder fazer o acionamento do serviço, em algum momento ou algumas pessoas ainda vão preferir falar com um agente de atendimento, com uma pessoa. E nesse momento que entra o nosso encantamento, né? E o encantamento, ele não pode ser esse sentimento de que eu preciso atender com o coração, eu preciso saber escutar, né? E me colocar no lugar do outro, gerando empatia. Ela não pode ser apenas do agente de atendimento, ela tem que passar por todos os segmentos da empresa, desde a Dona Má, Dona Lu, que fazem ali a limpeza do escritório para a gente com muito carinho, né? Que preparam café, elas precisam ter esse mesmo sentimento de que eu estou fazendo, né? De que, né, eu sou dona aqui desse processo e eu preciso prover o melhor serviço, né? Eu preciso ser uma pessoa que estou atendendo para entregar o meu melhor, né? Até o agente de atendimento. Então, a gente trabalha muito na valorização das pessoas, a gente tem um plano de uma trilha de carreira, a gente tem um turnover, Ana, que eu tenho muito orgulho desse nosso turnover. Que legal. A gente tem 4% de turnover na Uau! companhia, né? Nosso mercado vai de 12% a 14%. É isso que eu ia falar, tem lugares que bate 20%, né, no setor de vocês, né? Uau, 4%, parabéns. O clima da companhia, ele realmente é muito valorizado, né? Onde a gente tem uma política de portas abertas, a gente é uma empresa de pés no chão, mas cabeças nas nuvens, né? Para pensar fora da caixinha, ser criativo, mas sem fazer loucuras. E a gente estimula muito todos os colaboradores a serem esses agentes criativos, né? A trazerem e colocarem as suas ideias na mesa, de fazer com que a gente possa também fazer com que eles participem. A gente tem um programa em recursos humanos que eu tenho muito orgulho que o time de RH leva, que é o RH participativo, né? Então, olha só. As pessoas, elas pedem para participar. A gente tem um número de 10 participantes nesse comitê, que podem ser de qualquer nível hierárquico e de qualquer área. E ali eles discutem com recursos humanos o que foi entregue nos últimos 3 meses e o que vai ser planejado para os próximos 3 meses. E eles passam, durante esse período que eles fazem parte do comitê participativo, a eles serem agentes de transformação, né, e agentes de comunicação dentro das suas áreas, levando e disseminando a cultura, gerando engajamento entre os times, né? Que isso é extremamente importante. Então, eu acho que todo esse clima da companhia faz com que a gente realmente tenha uma empresa de verdade, uma empresa de pessoas que atende pessoas. Que bacana, né? E assim, o que você cria justamente é uma engrenagem, né? Porque assim, né, você motiva, né? Desde a pessoa que você falou que está na Copa até o teu gerente ou até o teu diretor, né? Então você cria um círculo virtuoso, né? Onde todos podem participar. Então todos são embaixadores. Sim. Né? Então, e aí isso, né? Se sentir parte do negócio, sentir embaixadores, né? Levar a mensagem do negócio. Isso é realmente assim, é super bacana, né? Eu acho que não assim, ainda pena que ainda existem empresas que não consigam enxergar dessa forma, porque assim de novo, né? O recurso humano é um principal asset, né? E você ter todos entendendo como funciona a engrenagem é a melhor maneira de você chegar no resultado mais rápido, né? Sim, porque você pode ter processo, você pode ter tecnologia, você pode ter mesas, cadeiras, você pode ter um escritório lindo, funcional. Mas se você não tem pessoas, nada adianta, né? O processo sozinho não anda, a tecnologia sozinha não anda, a cadeira, a mesa, o escritório chique não serve para nada.
Então, é dentro desse sentimento, né? As pessoas são as que fazem acontecer dentro da companhia. E o turnover baixo, né, prova isso, né? As pessoas não querem sair, elas querem continuar, né? Então, isso é realmente muito bacana. Você falou um negócio, né, que eu achei super legal, né? Da criatividade. Você acha que a gente, além de mais humano, a gente sai mais criativo da pandemia? Ontem à noite, no jantar, eu e minha família, né, meu marido e minha filha, a gente teve uma discussão muito dentro desse sentimento, né? Que quando você olha historicamente as grandes guerras, né, as grandes tragédias, as pandemias, os crashes econômicos, sempre houveram grandes transformações da humanidade, né? E talvez o brasileiro já é por si só criativo, né? Sim. Então a gente teve que muitos, né, tiveram que se reinventar. E quantos negócios novos, maravilhosos surgiram dessas reinvenções. Então, certamente, nós aprendemos também, né, a usar o Agile. Mesmo quem não sabia, nunca tinha ouvido falar dessa metodologia, né? Exato. Porque, de repente, o meu business acabou e eu tenho que colocar o pão dentro de casa. Então, como é que eu me reinvento dentro desse, né, rapidamente? Então, eu acho que isso tudo certamente vai contribuir para que a gente tenha processos mais ágeis dentro da companhia. Eu acho que o que ficou desse aprendizado dentro das companhias, né, que nós precisamos ter processos mais ágeis, nós precisamos ser mais destemidos, testar, né, usar o conceito aí das startups, né, testar. Então, será que nós sabíamos que todo aquele processo, aquele protocolo que a gente tinha de home office ia dar certo? Não tinha, mas se a gente não tivesse a coragem, né, de fazer, vamos, e a gente vai consertando as coisas aí, vamos trocando, né? É estratégia de Fórmula 1, a gente vai trocando o pneu durante a corrida e vamos vendo o que tá e vamos vendo, né? Então, eu acho que é isso que vai ficar de criatividade. A gente ser mais temido, a gente ter processos mais flexíveis, estruturas menos formais, né? Menos engessadas, né? Menos engessadas e, principalmente, Ana, planejamento, né? Planejamento é tudo. Porque quando a gente olha, né? A gente tinha todo o protocolo, mas nós formamos um comitê para planejar como que a gente ia fazer. Como agora a gente tem o comitê de volta, né? O que a gente vai planejar. Então, há uma necessidade também muito grande de planejamento. E quando a gente soma tudo isso tudo é criatividade, porque criatividade não é só, né, um desenho diferente, uma bola verde piscando, uma empresa nova que nunca fez o serviço, né? Exato. Ser criativo é se reinventar, corrigir as suas falhas, né? É fazer acontecer de forma diferente. Então, sim, eu acredito que todos nós vamos sair mais criativos. Bacana. Ó, e tem aí o pessoal falando, Maru maravilhosa, orgulho da minha CEO. Gente, eu tenho muito orgulho da Maru, entendeu? Assim, é sempre bom conversar com você, né? Então, e aí, Maru, a gente está chegando para o final, né? Já estamos nos últimos minutos, né? Que pena, né? E eu ia fazer uma pergunta para você, assim, é mais pessoal, tá? Então, talvez assim, qual foi o momento mais difícil que você viveu nesse período? Né? E se você puder dividir, né? Porque a gente sabe também que às vezes nem dá para dividir, mas qual foi para você o momento mais difícil na pandemia? Existiram dois momentos, né? O momento profissional, quando a gente deu o valendo, então, por mais que a gente tenha sido destemido, né? O coração bate ali com a responsabilidade com os clientes corporativos, a confiança que eles depositam na gente. E aí? E se der uma merda, né? O que a gente faz, né? Então, ali eu acho que foi um momento de grande tensão, né? E nesse sentido, o time, como eu já falei, foi maravilhoso, né? A gente teve um plantão, nosso time de TI
ficou 72 horas sem ir para casa. Durante o período de toda da migração, né, o pessoal dormia. Eu tenho fotos, né, do pessoal de treinamento, o pessoal de TI, o pessoal de recursos humanos dormindo na empresa, em colchonetes. E, Ana, ninguém pediu isso para eles. Isso que é o mais lindo, né? É realmente esse sentimento de pertencimento, de ser dono, de fazer as coisas acontecerem. Então, realmente... Estamos juntos na guerra, né? Estamos juntos na guerra. Isso é fantástico, né? E aí, na parte pessoal, que para mim foi, ao mesmo tempo, foi uma alegria, né? Eu tenho um filho de 15 anos e eu contava nos dedos, né? Os dias que eu tinha conseguido durante a semana almoçar com ele, né? Porque eu trabalho desde que ele é bebê, né? Desde 3 meses depois eu estava trabalhando, então não conhecia essa rotina de almoço em família. E durante essa rotina de almoço em família, eu perdi meu cachorro, né? E aí, nesse momento, foi um momento difícil, porque a gente via ali ele sofrendo e toda a família se mobilizou, né? Então, para mim, emocionalmente, foi difícil e eu também não tinha noção de o quanto ele era importante para a família, né? Até aquele momento de que a gente percebe ali que ele tá indo. Mas também agradeço a oportunidade de todos nós, naquele momento, estar ali junto com ele, né? Então, acho que... eu te entendo. Porque um animal é um filho, né? Um animal, né? Eu nunca tive, eu já compartilhei animais, né? Em relacionamentos, assim... É difícil demais. Eu tenho momentos assim, teve um que se foi, assim, eu chorei muito, assim, foi algo, né, um pedaço teu, e acho que, assim, eu te entendo porque quando a gente está em posições de liderança, né, você quer alguns amparos, né, e esses seres, eles têm uma capacidade de nos amparar, de dar um colo, não é a gente que dá um colo para eles, né? Eles dão um colo para a gente, né? Então... Não tem coisa mais gostosa de chegar em casa e ter aquele serzinho ali balançando o rabo numa felicidade, né, exponencial ali, exalando de que você chegou, ou qualquer outra pessoa da família acabou de chegar, né? Mesmo que tenha só descido para pegar o supermercado que chegou na portaria, né? Então, é fantástico. É fantástico, mas foram acho que esses 2 momentos que foram bastante difíceis durante esse período. Mas de grande superação. Obrigada por ter dividido com a gente. Né? Se a gente olhar a janela agora, né? Eu falei tanto de janela durante a pandemia, clareou o dia, né? Clareou o dia. Aqui é interessante, muito, né? Aqui não, clareou assim, né? Deixou de ficar cinza e preto para ficar cinza claro, né? Agora não tá mais noite, né? Então não, muito bacana, Maru, assim, e engraçado, porque hoje começou a chover, né? E essa semana a gente perdeu o John Nash, né? Então, e eu amo aquela música dele, né? Que ele fala, né? Assim que a chuva, né, se desfaz, a gente consegue ver claramente, né? Então, e é engraçado o tema da gente falar isso, né? A gente passou, né, durante o tema pandemia, então a gente começou, de repente, eu falei, na hora que a gente começou aquele cinza fechado, eu saí correndo aqui para acender luz, porque eu não estava com as luzes acesas, né, para a gente conseguir conversar. E eu acho que nada mais simbólico, porque agora a gente termina, né, nessa conversa clareando, né? Clareando. E eu acho que é isso, né? Que acho que a pandemia é isso, né? Ela vai se dissolver, né? E a gente vai conseguir ver melhor, né? Eu acho que a mensagem que você passa para a gente hoje é isso, né? A gente sai melhor, a gente vai sair criativo, né? A coisa vai se dissipar, né? Sim. Temos que sempre olhar as coisas pelo lado positivo, né? Durante a pandemia, a gente só fica vendo o lado de quantidade de contaminados, de mortes. Mas e a quantidade de pessoas que foram recuperadas? Exato, O número é imenso, né? Exato. Então, também por esse lado que a gente tem que olhar. Olhar também, em vez de olhar o copo meio vazio, olhar o copo... Olhar o cheio. Né? É isso, Ana. Maru, muito obrigada. Obrigada, viu? Por essa conversa Obrigada, foi maravilhoso. Né? Uma delícia ficar aqui falando e vendo aqui o pessoal postando as coisas, né?
Então, assim, eu agradeço muito ao meu time que estava aqui também assistindo, postando frases incríveis, né? Tem uma frase nossa Time incrível com uma líder incrível. que é o orgulho de pertencer, né? Acho que todos nós temos um orgulho muito grande de pertencer à equipe. Então, agradeço a todos vocês do meu time, agradeço todos do IDES por essa oportunidade e contem comigo sempre que precisar. É uma delícia estar sempre com vocês. Obrigada, Maru. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.